Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo. Isso, vamos levantar, up, pra cima. E vamos tomar aquele special café. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Muito bom dia! Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Muito bom dia! Esse dia aqui é muito especial mesmo. Muito especial, sabe por quê? Porque hoje, especial Espiritismo vibrando pelo respeito, né, às religiões, né? Essa universalidade. E especial porque também está entrando hoje um podcast dentro do programa Alvorada. Mas antes eu quero falar um bom dia para você, telespectador, ou rádio ouvinte e também internauta, né, que está aí entrando nessa frequência. Dizer aquele bom dia para o nosso MM Marcos Maravilha. Olá, bom dia! Bom dia para o Jefferson Silva. Oi! E para o Boris Maciel. Vamos lá buscar aquele leitinho para misturar com o cafezinho da Dona Maria e da Lucivane. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? E a Dona Maria deixou cheirosinho aqui o nosso estúdio para começar esse programa aí bem, né? Bom dia a todos. E hoje um podcast entra dentro do Alvorada, com a presença de Adriana Morales. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nantoro. Animação aqui, né? Bora lá! Ê, vamos acordar! Acorda! Bom dia! Bom dia pra todo mundo que tá aí, fica ligadinho que a gente vai bater um papo bem bacana. Adriana, que vocês conhecem já do Manhã Boa Nova, né? Que é psicóloga, que é comunicadora aqui da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior e do podcast, não é? Que eu já vou falar o nome aqui pra você. Ui, ui, ui. E quem está aqui é o jornalista Ricardo Guelfi. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nando. Bom dia, Adriana. Bom dia a você, Oi. ouvinte, que está acompanhando a gente. A animação, 7 horas da manhã. Esse povo aqui tá alto astral para começar esse dia de especial. É verdade. Então, olha, o Ricardo aqui também trabalha aqui na emissora e junto com a Bruna Paz, com a Adriana, né? Mais o Ricardo, eles, vamos dizer assim, que arquitetaram e colocaram no ar o podcast aí, né? Você pode, que se chama Direito de Ser, certo? E esse meio de comunicação, né, que a gente vê que é o podcast, que é uma maneira de ampliar discussões, né, Sim. Adriana? É uma ferramenta interessantíssima o podcast. Já ouviu o podcast Direito de Ser? Ó, a gente já começa aqui encostando o Nando na parede. Sim, eu vi, Já? até eu gosto da abertura aí, ó. Nós temos aí, Olha lá. para quem tá nos assistindo, Que bonito. né, que bacana, bem colorido, né, o Direito de Ser. Podcast é uma ferramenta interessante, né, da contemporaneidade. Sim. É um conteúdo, né, um pocket, né, ele é conciso, é um conteúdo de 45 minutos. A gente tem podcast de até 2 horas, né, Ricardo? Acho que chega a 1 hora Chega os uma nossos hora, episódios. já- A gente já chegou a quase Já 1 gravaram hora. 1 hora de podcast? de Isso, uma... às vezes é um assunto mais curto, E- a gente encerra em 30, 35 minutos, dependendo do episódio. A gente traz convidados, então consegue estender esse tempo em tem 1 uma hora. liberdade maior, Essa é a né? liberdade de tempo, realmente, de acordo com o assunto, de acordo com... E é um produto bacana que você pode levar para qualquer lugar. É Né? Então você verdade. coloca lá no fonezinho de ouvido e você vai fazer sua atividade física. Está enfim. na plataforma do
Qual é a plataforma? A gente tem o podcast disponível Spotify. em anchor.fm/direito de ser. Como? Anchor.fm/direito de ser. E aí essa plataforma, ela disponibiliza também para o Spotify, Apple Podcast, Deezer. Então a gente já tá nas principais plataformas. Ótimo. Se você colocar no Spotify, você vai achar Direito de Ser. Você já viu aí o nosso logo, né? Todo colorido. O Richard, eu chamo ele de Richard. Pode chamar de Richard, Porque o né? Richard, a gente chama de Richard. O Ricardo, aqui no dia a dia, quando nós nos encontramos aqui nos bastidores. Ô, Richard, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão mais acostumadas a acessar as redes sociais, a rádio por 1450M, pelo site, pelo aplicativo. Como é que as pessoas podem acessar o Direito de Ser? Explicar assim, mais detalhado, para que as pessoas assim, já estão mais acostumadas aí, né, Adriana? A entrar aí na TV, pelo site da TV, ou a TV aberta, ou pelo satélite. Mas o podcast é uma coisa que... É como se a pessoa fosse ouvir música, por exemplo. A pessoa que está no cotidiano da rádio, acho que tem esse contato com o site da rádio. radioboanova.com.br. E a gente tem no site da rádio uma aba disponível podcast. Então, se você vai entrar no nosso site, radioboanova.com.br, e aí lá na parte superior do site, você vai encontrar o ícone podcast. E aí você vai entrar nesse ícone, tem os 5 últimos episódios, e aí você consegue clicar para ouvir mais. Então, você tem acesso a todos os episódios pelo site da rádio mesmo. Pelo site da rádio. Pelo próprio site da rádio você consegue, que é o cotidiano, acho que maior dos nossos ouvintes, então a gente tem disponível, mas também é o que você falou, Nando, como uma música que está lá disponível no Spotify, ele pode pausar, ouvir depois, tanto, a gente consegue ter essa disponibilidade no Spotify, Deezer, Apple Podcast. E pode compartilhar também, né? Isso. É uma ferramenta... Muito importante. Produto que você pode compartilhar. Pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Instagram. Então, e qualquer dúvida, você entra em contato com a gente aqui, que a gente pode dar direção aí para você. Adriana, qual é o principal assunto, qual é vamos dizer assim, a ancoragem do podcast Direito de Ser? O podcast tem liberdade para falar, isso a gente agradece, né, a casa que nos acolhe, que nos disponibiliza este espaço. Então, nós temos liberdade para tratar de todos os assuntos dentro do universo espírita e coligado com o universo LGBT. Então, esses são os nossos 2 pilares. A gente vai fazer essa conversa, né? Então, todos os assuntos, eles vão permear por esses 2 olhares, espiritismo e LGBTQI+, que a sigla é grande. Inclusive, já vou fazer propaganda, tem um podcast só falando sobre siglas. Se você está interessado em saber o que significa LGBTQI+, tudo, o abecedário todo, clica lá onde o Ricardo falou e aí você vai ficar, enfim, bem informado. Tudo bem, olha, você que está aí pelo Facebook a gente pede para você, né, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, façam perguntas, coloquem a sua opinião, né, sobre o assunto que nós estamos aqui trazendo no dia de hoje. E lembrando que hoje é um especial aqui, a programação toda especial, a gente está com esse aqui aquecimento dessa programação, especial Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Então, aí é o que eu quero entrar com perguntas né, que dizem respeito a como que por exemplo, aqui, como o Espiritismo e o podcast Direito de Ser podem auxiliar os LGBTs, né? No caso também relacionado com a religião, né? Olha só, o Espiritismo é uma doutrina que acolhe a todos, sem distinção, né? Então, se você que se diz cristão, você precisa entender que está todo mundo junto, nós somos todos fazemos parte de uma grande família. Então, independente da religião, porque você pode estudar espiritismo, gente, fica a dica, você pode estudar espiritismo sendo de outra religião, tá? Então, se você é umbandista, se você é católico, protestante, nada impede que você se interesse sobre os assuntos do espiritismo, sobre a doutrina espírita. Então, veja, é uma doutrina que acolhe a todos, sem distinção. E a gente precisa dar essa notícia, sabe, Nando? Porque sabe aquela história de que o bem é tímido? Né? Então, quando a gente recebe essa oportunidade de falar
conversar com as pessoas e de dizer que, olha, o espiritismo acolhe a todos, inclusive minorias, porque quando a gente fala da população LGBT, do ponto de vista de garantias de direito e de todos os percalços que essa população precisa atravessar, quando a gente dá a notícia de que, olha, tem uma doutrina muito bacana que fala sobre coisas bem interessantes, reencarnação, pluralidade dos mundos, coisas extraordinárias. E você que é LGBT também está dentro dessa, porque antes de ser LGBT ou qualquer tipo de denominação, nós somos filhos do mesmo pai. Então tá todo mundo junto no mesmo balaio. Esse é o grande barato, né, do espiritismo. Você acha, se Jesus estivesse aqui, ele iria fazer distinção de alguém? Absolutamente. Ele era o cara, né, gente? Ele não fez nenhuma vez que ele esteve aqui entre nós, né? Então, porque nós, né, fazemos isso, né? E o que você, Richard, sente com relação à religião, né? Se existe realmente um acolhimento dos LGBTs ou eles estão sendo preteridos e portas estão fechando, ou você acha que as portas hoje estão abrindo mais? Você acha? Bom, é importante a gente agradecer, acho que a oportunidade de ter esse podcast, a oportunidade da FEA, a oportunidade da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Esse podcast foi idealizado pela gestão da Rádio Boa Nova TV, o André criou esse podcast, convidou a gente, então a gente tem essa liberdade de pensar nos temas de acordo com a comunidade LGBT, colocando no contexto da doutrina espírita. Então, são estudos, igual a Adriana falou, a doutrina espírita abraça, a gente consegue entender, consegue ter um conforto, um consolo maior com as palavras da doutrina. Acredito que há uma relação difícil com os LGBTs e as religiões. Sim. Até por dentro de casa, os LGBTs acabam tendo essa primeira cisão com as religiões dentro de casa, porque às vezes a família não aceita, a família ainda não está entendendo ou preparada, não conhece esse mundo, não conhece a comunidade LGBT, e aí um filho se assume dentro de casa e aí talvez a primeira cisão que esse LGBT vai ter, porque a família justifica e coloca a religião como argumento para esse preconceito, e muitas vezes algumas religiões elas dão esse aval dessa justificativa, mas eu acredito que o LGBT precisa encontrar o que o coração dele vai chamar e não deixar morrer a espiritualidade que há dentro dele. Que é o que a Adriana falou, o espiritismo abraça os LGBTs, abraça as minorias, então, às vezes, pontualmente alguém de alguma religião que não aceita, mas a própria religião, o próprio cristianismo, acredito que abraça sim, e acredito então que os cristãos deveriam abraçar, e muitos deles acredito que abraçam sim, e o podcast Direito de Ser é um exemplo deles. Talvez a gente poderia estar aqui listando os males, as religiões, as pessoas que não abraçam. Vamos listar quem abraça, então. O podcast Direito de Ser é uma oportunidade do LGBT mandar a sua pergunta, ouvir uma palavra de consolo, baseado numa religião, baseado, sim, em palavras cristãs, então, ensinamentos do Cristo. Então, eu acredito que é legal pontuar as religiões que abraçam. Eu acho que o podcast é uma oportunidade disso. Bom, vocês falaram das siglas, né? O Jorge Masayuki Miyashiro. Olha só, gente, diretamente de onde? Fala de onde ele é? Não, ele é do Brasil. Eu conheço o seu Jorge. Um abraço, seu Jorge. Ele fala assim, ó, bom dia a todos. Não sei se já falaram, desculpem, mas podem esclarecer a letra Q do LGBTQ? Então, né, eu vou dar uma arriscada aqui, porque nós temos uma produtora, a Bruna Paz, né, que o Nando até falou logo no começo do programa. Ela é muito técnica nesses assuntos e ela que nos assessora. Sim. Então, a aulinha que nós tivemos, né, me habilita, o Ricardo está aqui para me ajudar. A Bruna é nossa professora. Inclusive, ela disse que está ouvindo. Ó o coração agora vai sair pela boca. Bom, a letra Q significa queer ou queen. Acertei? Queen. Acertou. Queer. Queer. É como se fosse uma palavra
isso vem dos Estados Unidos, essa sigla. O que é principal nos Estados Unidos? O LGBTQI+. Aqui no Brasil é um pouquinho mais comum LGBTI+. Esse queer era de uma forma pejorativa, ofensiva. E a própria comunidade, ela absorveu isso e transformou, ressignificou, transformou algo em positivo. Aí. Para a comunidade, isso é principalmente nos Estados Unidos. É mais ou menos como a torcida do Corinthians chamava os palmeirenses de porco. Aí eles assumiram um pouco. Mais ou menos essa lógica. Não é bem assim. Mas olha, Adriana, você poderia me dizer se existe uma relação entre religião, psicologia, já que você é psicóloga, e LGBT? Ah, com certeza. Religião, psicologia, LGBT, deixa eu ver o que mais. E toda e qualquer denominação e pessoa. Por quê? Pessoa e tudo que está dentro do nosso planeta, porque nós somos seres espirituais. Antes de qualquer coisa... Antes de nos denominarmos qualquer coisa, nós somos seres espirituais. Então, nós estamos plasmados dentro dessa espiritualidade e nós somos e seremos muitas vezes guiados, né, por essa espiritualidade. Não, que existe em nós, que é produto nosso. Então, eu acho que existe uma conversa que acontece nesses 3 âmbitos, né? Quando a gente fala de psicologia e espiritualidade, tem uma questão que eu acho que acaba esbarrando um pouco na ética, né? E aí eu quero dizer uma coisa para você, que é o seguinte: desde 1998, a Organização Mundial de Saúde preconiza o que é saúde, faz lá, né, uma denominação do que é ter saúde. E dentro dessa denominação foi incluso a questão da espiritualidade. Então, é uma condição de bem-estar. Para você que tem interesse, dá um Google aí que rapidinho você vai saber, porque é muito extenso. Então, essa denominação do que é saúde vai dizer que a espiritualidade é um aspecto importante para a gente cuidar, né? Então, pensando do ponto de vista racional e ético da profissão de psicólogo, a espiritualidade é algo a ser observado, não é algo a ser direcionado, hein? Você que é psicólogo, não é, você tem que ser espírita, você tem que ser protestante, não é disso que a gente está falando. Mas é importante você observar qual é a relação que os indivíduos têm com a espiritualidade, porque esse também é um aspecto de saúde. E o LGBT, antes de ser LGBT, é um ser humano. E, como ser humano, nós somos também seres espirituais. Ô, Richard, eu vou fazer uma pergunta para Adriana. Ai, ai. Quer ver? Ainda bem que na sua experiência pessoal... lá vem, gente, olha lá. Como que é esse negócio, essa bagunça aqui? Lá vem. Era isso mesmo, era para você tocar o sininho. O sininho é quando tem alguma testemunhal, aí uma fala, né, da própria pessoa, né? Ô, Richard, você que é jovem aí, né? O que você poderia falar para aqueles jovens, né? Ou até para a família desses jovens, né? Do acolhimento, de trazer esse jovem para, né? Que assumiu, né? Como você já disse, né? Como trazer, como chamar, como acolher, né? Depois a Adriana também pode falar pelo aspecto psicológico. Esse jovem, o que você diria para esse jovem que está aí e que às vezes está perdido, não sabe o que fazer, está precisando de realmente uma direção? Eu acredito que as religiões, elas dão esse certo sentido, essa certa religião, essa certa espiritualidade para a pessoa, essa direção, esse conforto. Porém, tem que ser algo natural. Eu acredito que se você tentar puxar, ou a família levar, ou essa religião tentar puxar esse jovem, acaba sendo um pouquinho mais incisivo, acaba não se tornando algo natural em si. Acredito que sim, a família pode direcionar, mas principalmente a família entender que ela pode acolher como família, como pai, como mãe, como irmão. Como ajudar, né? Ele como você está falando, né? Tem que ser a pessoa. Isso, a família dá o passo, né? Como amigo ali, ajudando. E o LGBT entender, sim, que pode ter essa espiritualidade. Você tem o direito de ser de alguma religião, mesmo que alguém daquela religião diga que você está errado, diga que aquilo é um pecado, que não concorde. A pessoa vai discordar de você em vários âmbitos, não só no religioso, a gente vai entrar no âmbito profissional, no âmbito familiar, você vai encontrar essas barreiras, mas você tem o direito de ser dentro romper essas barreiras e sim ter essa religião. Então, acredito que deve ser algo natural, que o LGBT sinta essa espiritualidade dentro dele, encontrar a religião que mais acolhe. E que a família entenda que é algo natural, é algo
não é um erro ser LGBT. Então, é super... É verdade. Preciso acolher, sim. Eu ouvindo o Ricardo falar, posso? Não? Claro. Eu fico pensando, né? O quanto é importante você ter uma conexão com o espiritual. Tem coisas que a gente vai resolver aqui, no material. Estamos no mundo material. Mas tem coisas que, aquela problemática, né? Também com a família, que a gente não vai conseguir aqui no material. Então, a gente precisa conectar com o espiritual, a gente precisa conectar com o Cristo que está dentro de nós. Então, a religião, a doutrina espírita, essa condição vívida, né, de experiência espiritual, é o que vai te dar suporte para nós humanos. E para o LGBT, não é diferente. Aquele momento que você vai interiorizar, você vai bater um papo com o cara lá de cima, né, você vai fazer uma prece, você vai se energizar. É desse momento que você vai tirar energia para lidar com os percalços da vida. Então, olha, aqui a gente está falando de religiões, respeito às religiões, né? E esse respeito entre as religiões também. Muito bom. Não é verdade? Eu acho que é isso que a gente precisa ter. Respeito entre as religiões a fim de que a gente possa conviver, porque a gente sabe lá, Deus, né, tá lá, mas os caminhos são vários para chegar até lá. A gente tem uma dificuldade, nós enquanto humanos, nós temos uns probleminhas, gente, umas bobagens, umas coisinhas, tá? A gente tem um probleminha de ego, né? Aquela coisa de, não, a minha religião tá certa. Porque a gente quer garantir que a gente vai chegar na reta de chegada, né? Não, quem é que fala? Acho que é o Marcelo Bispo, né? Que fala, ele tem um jargão, nos vemos na linha de chegada. Então, a gente tem um probleminha de achar que a gente vai chegar primeiro. E aí, se a gente não chegar, não adianta a gente chegar e o nosso irmão não chegar. Então a gente chegaremos todos juntos. E quem chegar primeiro vai ter que esperar o coleguinha. Porque aquela coisa de, eu sou super feliz, não é? Olhando para o lado e vendo o meu irmão que está passando por um sofrimento, isso daí vai cair por terra no mundo de regeneração. Então não dá para ser feliz sozinho. Né? Então, todo mundo vai chegar, todas as religiões são importantes. Eu gosto muito daquela sentido figurado de que cada religião significa um ônibus. Tá todo mundo indo pro mesmo caminho, né? Então, peraí, pega o seu, eu vou pegar o meu. Cada um no seu banquinho ali, mas lado a lado, né? Exatamente, né? Com respeito. Ó, quem tá mandando bom dia pra nós aqui, bom dia de corações coloridos. Bom dia! Assim, olha. Bom dia! A Vânia Aparecida, os coraçõezinhos todos coloridos. A Leda Barreira. A Maria Amélia, também aquele bom dia, bem extenso. A Leiliane Silva, a Deise Mansano. Que lindeza! Oi, lindeza! A Deise devia ser Deise Seda Mansano. Não é? A Bruna Paz, olha, a Bruna mandou aqui. Ô, Bruna, tem que estar aqui, Bruna. Vem pra cá, Bruna. O André Luiz de Oliveira, Simone Dias, lindo dia, Daniel Rosendo, o Igor Israel, o Ed Moreno, né, que é o nosso amigo artista e cantor aí, que mandou para nós também, o Igor Israel Sanches, né, dando aquele bom dia bem alegre, a Solange Nogueira, o Elvio de Souza, a Ana Guedes. Mande aí também a sua pergunta ou mande o seu comentário e principalmente a gente pede que você compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso, né? Esse programa depois ele fica no Facebook, ele vai também para o YouTube, sobe para o YouTube e você divulgue aí, mande para outras pessoas, né? E participe. Porque hoje também, além do podcast Direito de Ser, entrar no Alvorada, né, temos um dia especial aqui, falando também sobre religião, né? Adriana, não agora provocando, né, para você tocar Cutucando a onça. Mas a tua experiência, o Espiritismo te trouxe o quê dentro da tua experiência para você lidar tanto com várias situações, você como psicóloga aqui, na terapia a gente lida com várias situações. O que assim, e também na questão LGBT, o que o Espiritismo te trouxe, né? Qual assim, é o suporte que te dá, né? Olha, o Espiritismo me traz a seguinte questão que muito me conforta, que a vida continua. Puxa. Quando você pensa que tudo que você faz aqui é do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, né, gente? Nós somos responsáveis, né? Por aquilo que construímos. Quando você tem a notícia de que a vida continua,
isso é tão libertador, isso é tão extraordinário, né? Porque amplia a tua linha de horizonte e faz com que você de verdade seja responsável pelos seus atos. Então, esse é o primeiro ponto. Por esse motivo, o Espiritismo me encanta e também por tantos outros. Agora, o Espiritismo com o LGBT. Acho que a gente volta naquela questão, né, de que o Espiritismo abraça a todos. Então, eu sempre me senti muito acolhida. Não vou dizer aqui que, como às vezes a gente vai fazer uma palestrinha, né, outra, a gente sente aquele olhar, né? Nossa, mas o que é isso, né? Vou contar um testemunho, gente. Não posso deixar. Vou contar um testemunho. Tocou né? o sininho. Fui fazer uma palestra certa feita, né? Não vou falar o lugar. Fui fazer uma palestra, levei minha esposa comigo. Sim. Né? E aí, tava lá conversando e tal, não sobre um assunto LGBT, mas o tema era outro, não vou me lembrar. E aí a minha esposa foi me auxiliando naquela coisa de passar no... Como chama, passar o slide. Passar o slide. Sim. E aí deu uma emperrada no slide, e eu falei, tô aqui com a minha assessora, a minha esposa e tal. E aí a gente percebe, né, aqueles olhares, assim, a palestra tava indo bem, o pessoal tava curtindo, né, é uma animação, uma alegria muito, tava muito bom. E aí eu percebi que tinha aqueles olharezinhos, né? Enfim... A coisa continuou, terminei minha palestra, tudo certinho, tudo bom, mas eu senti que teve um olhar, né, alguns olhares de rechaço, na verdade, de não aprovação. Sim, mas o que eu fiz, Nando? A vida seguiu. Ó, que coisa. Isso. Né? A vida segue, porque as pessoas... Gente, tem uma coisa também que a gente não pode perder de vista, né, Ricardo? Que é o seguinte, nem todo mundo precisa te aceitar. Veja, existe uma diferença entre aceitar e respeitar. Que é disso que a gente está falando hoje. Porque senão é como se a gente quisesse enfiar a goela abaixo a nossa orientação, a nossa condição, enfim, os nossos pensamentos, a maneira como nós nos apresentamos para a vida. E olha, ninguém é obrigado a aceitar, mas o respeito já está de bom tamanho. Poxa, né? como nós estamos falando de respeito a religiões, respeito ao LGBT, né? E por aí vai. Não é? Porque veja a diversidade que nós somos, né? E nós somos semelhantes, né? Porém, nós temos também as nossas, assim, aquelas questões, assim, ou até fisicamente, a nossa íris é única, a nossa digital é única. E também essa questão de sexualidade, né? E a gente tem que falar mais isso no Centro Espírita, nós temos que falar mais disso nas religiões, não é, Ricardo? E é importante isso que a Adriana falou, que eu acho que tem uma pessoa que precisa aceitar, você mesmo. Você precisa ter essa aceitação dentro de você. De fato, ninguém precisa aceitar. E muitos não vão aceitar. É importante você lutar pelo respeito. Por exemplo, a Adriana, ela foi na palestra e após essa fala dela, acredito que muitos deixaram de ouvir as palavras da doutrina espírita. Então, muitos deixaram de entender um ensinamento, aproveitar algo. E acho que é a pessoa mesmo que está perdendo nisso. Mas o LGBT ele precisa se aceitar, ele precisa se manter firme na busca desse respeito, entender que suas palavras vão além da sua sexualidade, de quem você é, porque se você tem esse ensinamento, se você tem uma palavra, você é bom no que você faz, você tem que seguir entendendo que você precisa se aceitar e você precisa bater esse martelo dentro de você. Os LGBTs estão nas casas espíritas, é preciso que as casas espíritas entendam isso, principalmente nas mocidades. Hoje a gente tem mocidades que lutam por mais diversidade dentro dos centros, então acredito que aos poucos a gente precisa sim levar isso para as palestras e vão ter olhares, mas é uma luta por respeito que vai além, porque a sua palavra da doutrina vai além desse entendimento. E discutir, sim, entender o que é a comunidade LGBT, esses LGBT, esses jovens que estão dentro dos centros espíritas, é preciso que essas gerações mais antigas dos centros entendam isso. Adriana, e você acha que o papel das religiões não é realmente, você concorda que é de realmente acolher, de orientar e de trazer e de... estar com o LGBT próximo ali, está com aquele... trazer eles trazer todo mundo para palestra, trazer todo mundo para direção, trazer todo mundo para estar na exposição lá no Centro Espírita ou em todas as religiões. É porque quando a gente discute esse tema, né? Bom, eu acho que esse também é um movimento de trazer todo mundo para perto. Quando a gente vai a um Centro Espírita, assiste uma palestra, quando você vai a uma igreja protestante, quando você vai a enfim, uma missa, né, católica, e tá todo mundo junto,
ali naquele momento, as pessoas não o ideal seria que a gente não se reunisse para discutir sexualidade. Sim. Né? Nós estamos aqui com as minorias. Né? Esse for o carro-chefe... Já é uma distinção. Né? Estamos lascados. Por quê? Porque, veja, quando eu me apresento, eu não vou me apresentar Adriana, eu sou Adriana, lésbica, né? Não, eu sou Adriana, eu posso eleger vários aspectos. Espírito Adriana, muito bom, muito obrigada, Nando. Então, quando a gente se reúne dentro de qualquer segmento religioso ou doutrinário, que para falar sobre a orientação sexual, salvo quando a gente quer conhecer o assunto, salvo quando a gente quer se inteirar sobre o que está sendo tratado ali, está sendo vivido ali, quando a gente se reúne por esse prisma, aí fica complicado. Então, quando nós nos reunimos dentro das religiões, a gente precisa entender que a gente está ali reunido para falar do Cristo que existe em nós e para enaltecer esse Cristo. E por este prisma, somos todos irmãos, está todo mundo junto, e é muito bacana quando a gente consegue dialogar, né, com quem pensa um pouco diferente e sair bem dessa conversa, né? Não se sentir ameaçado, destruído nem nada. A Maria Helena Belém, não sei se ela é de Belém ou é o sobrenome dela, ela fala assim: bom dia, concordo, né, que em primeiro lugar é aceitar mesmo. Maria. Milene Aragão, bom dia, muita luz para todos. Gildir Maria também, mandando aqui as figurinhas coloridas. A Angélica Palermo. Oi, Angélica! Bom dia! Minha amiga maravilhosa, Adriana Morales. Que linda, beijo! E o André Vicente, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, mandando aqui um grande abraço a todos nós aqui. Beijo. Nós vamos dar uma pausinha para um momento de prece, um momento de oração. Vamos lá, um momento até de religiosidade, né? Um momento de paz, de elevação dos pensamentos, de conexão com o mais alto. Então, Marquinhos, Jefferson, ao momento de prece, que neste momento nós possamos aproveitar os eflúvios, as energias, os benfeitores espirituais que estão, hoje nesta programação especial do respeito às religiões, do respeito ao nosso irmão e irmã, que nós possamos vibrar para que, como o assunto do podcast, direito de ser, nós temos direitos de ser, de viver, de amar, de sermos autênticos e de sermos o espírito que está aqui no planeta para desenvolver alguma coisa, algum projeto, algo que foi planejado anteriormente. Nós sabemos que isso existe. André Luiz nos traz informações e tantos outros espíritos a respeito. E falando da palavra respeito, que nós possamos ter respeito mesmo por todos os nossos irmãos. Se nós ainda não perdoamos, se nós ainda não amamos, se nós ainda estamos no caminho de aproximação de qualquer que seja o irmão, que nós possamos começar pelo respeito. E assim o amor virá como ele vem. Pedimos à espiritualidade maior que possa derramar sobre todos nós, indistintamente como Jesus faz e fez, e continua fazendo e fará por todos nós, ao nosso coração, a nossa alma, a nós espíritos. Derrame sobre nós a tua bênção, Mestre Jesus, sobre esta casa, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz, aos projetos que existem aqui nas transmissões 24 horas por dia do bem. Pedimos então, Senhor Jesus, pela paz, pelo respeito, pela união das religiões em todo o planeta, das culturas que têm as suas religiões, as religiões que têm as suas culturas. Porque tu vieste, Jesus, por todos nós. Não criastes religião, mas trouxeste para nós uma maneira ou um caminho de conduta, de comportamento universal. Por isso, Senhor, tivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção.
e do vosso coração, Jesus, espargindo muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Assim seja. Amém. Axé. E assim, né, fizemos aí a prece, esse momento de prece, e convidamos você para ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova. É muito fácil, é só você ligar 0800 12 18 38 ou acessar o site amigosdaboanova.com.br. Em todo o planeta você pode colaborar para que outras pessoas possam receber o sinal da rádio, da TV, aí pela internet, pelo satélite, onde quer que a pessoa esteja, possa receber esse benefício aí, e com a colaboração sua no Clube Amigos da Boa Nova, isso pode ser possível, está sendo possível e precisa continuar sendo possível. Muito bem, estamos aqui com o Ricardo Guelfi, né, que é jornalista aqui na nossa emissora, Adriana Morales, que é psicóloga e comunicadora, e a ausência, mas a presença no nosso coração da Bruna Paz, a Bruna Paz, que também faz parte do podcast Direito de Ser. Olha, o Edenilton Ribeiro, bom dia, meus amigos, né? Bom dia. De Ideal Espírita, gratidão pelo programa. Adriana, forte abraço para você. O Edenilton aqui, Rogério de São Paulo, a Maria Helena Belém, que assim seja. E a Milene Aragão, que assim seja, Mestre Jesus, né? Falando assim seja, o amém e o axé, né? Da prece do dia de hoje. E qual, assim, a sua satisfação, né, de você poder, né, porque o podcast ele amplia a discussão, ele traz assuntos interessantes. Qual é a sua satisfação? Eu queria que você tocasse o sininho Testemunho pro Ricardo. pessoal de estar num projeto desse, o Richard. Olha, acho que satisfação até é uma palavra perigosa, porque coloca a gente numa zona de conforto, entendi. Coloca a gente não vendo algumas coisas dentro das palavras. Mas acredito que o que me fez, principalmente, estudar a doutrina, pegar os livros por conta própria, Sim. foi algumas falas e principalmente opiniões pontuais de alguns familiares em relação ao espiritismo. Eu falei, mas será que esse espiritismo condena mesmo? Ou é pontualmente essa pessoa que está condenando? E eu falei, então deixa eu entender. E aí eu comecei a estudar os livros da doutrina, principalmente as obras de Kardec. E aí eu, conforme eu estudava, e aí eu fui começando a ver opiniões das pessoas que estavam, acredito que mais dentro do movimento. Eu falei, não tem nada condenando, pera lá, vamos tentar entender isso aqui. Tá, aí eu percebi a partir desses estudos meus que aquilo era uma opinião da pessoa e não do espiritismo. O espiritismo não condena, aquela pessoa estava condenando. E aí, quando surgiu esse projeto, a partir do André Marosso, a gente falou, é um grande projeto para a gente abraçar e levar essa palavra. Então, eu acredito que a maior satisfação é poder discutir isso com as pessoas que estão ouvindo. Então, se a pessoa quiser mandar a sugestão de tema, ela consegue pelo e-mail direitodeser@fel.com.br. A gente tem o nosso WhatsApp da Rádio TV, que é o 11 99643 3827. Então, ela pode mandar essa sugestão, falar, essa pergunta é para o Direito de Ser, o que você tem dúvida sobre a comunidade LGBT dentro da doutrina espírita? Manda pra gente que a gente vai pegar essa pergunta, a gente vai responder ela durante as nossas gravações de programa, porque eu acredito que formar assim essa discussão, esse pensamento, essa reflexão para chegar não acredito que não numa conclusão, mas em algo que consistente, né? Em algo consistente, não só uma opinião, e sim algo baseado, uma reflexão baseada na doutrina e não uma opinião pontual. Então, eu acredito que essa principal satisfação é discutir isso e levar esse espiritismo que não condena para as pessoas. Adriana, uma cisão com a religião pode trazer aqui, assim, algum tipo de consequência para a pessoa quando ela se afasta? Ela talvez possa se afastar de repente não do ambiente, mas não da religião. Como que isso você acha que funciona? Se a gente pensar no que a Organização de Saúde, né, preconiza, que a gente precisa cuidar das questões espirituais, né, do seu espiritual, então eu não sei se uma cisão com a religião, com a instituição em si
mas uma cisão com aquele Cristo que existe em nós. Sim. Pode nos trazer aí alguns prejuízos, né? Do que eu estou falando? É aquela força a mais, é aquele recurso a mais. Não é só mais, gente, é um recurso muito importante quando você consegue fazer a conexão com a espiritualidade, com Cristo. Então, a gente sabe que existem casas, existem instituições onde o LGBT ainda, viu, gente? Ainda não é bem-vindo. Mas que, por, enfim, afinidade, você tem um pouco mais consegue interpretar melhor aquela verdade que serve para você. Então, o que eu penso, né, o que eu sugiro é que não deixe de professar a sua fé, não deixe de estudar a sua fé, seja ela qual for, porque todas têm a sua função. Né? Se a instituição não te aceita, não te recebe de forma amorosa, acolhedora, não deixe que isso seja um impeditivo para você exercitar a tua fé, para você fazer a conexão com Cristo que há em você. Agora, se há um prejuízo, aí fica difícil da gente dizer, sim, né? Eu vejo o que há prejuízo é quando a gente se perde do Cristo que existe em nós. Aí eu acho que tem um prejuízo, porque a gente fica meio que órfão, né? Sim, a gente precisa dessa espiritualidade, né? Ela é realmente para nós um chão, né? Porque, senão, às vezes, a gente fica sem chão, né? E talvez a religião, né, ela tenha esse papel, tem essa missão de religar, e aí do religar é do se ligar ao mais alto. Acho que hoje a gente ainda precisa dessas denominações, né? Talvez no futuro não tão breve, né? A gente possa estar em comunhão, todo mundo junto, independente de estar dentro de um espaço físico, mas estar dentro da nossa morada, né? Que é o nosso corpo. Nosso corpo é também um ambiente sagrado. E aí, vamos pensar, num futuro um pouco mais próximo, talvez a gente consiga abandonar essas coisas que hoje, em muitos momentos, parecem mais ferramentas para disputar. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, né? Não, nós somos todos irmãos, gente. Nós somos todos irmãos. Sim. No meio a tantas coisas que acontecem aí na política, né, que a gente tem sentido, né? Você acha que, Ricardo, essa política que nós temos aí, ela está de alguma forma mexendo mais com a questão LGBT? Você acha que vai trazer alguma aproximação das pessoas ou vai afastar mais as pessoas? Porque realmente é uma situação que a gente vê que é difícil, né? Não só para a comunidade, mas para muitas outras pessoas, né? O que você acha que vai... Pausa para o Ricardo. O que você acha que vai surgir depois disso tudo que está acontecendo? O que você acha que é o resultado, vamos dizer? Faça uma previsão aí. Eu acredito que as conquistas, principalmente no sentido de o LGBT ter esse direito de se mostrar na sociedade, que foi conquistado até agora, eu acredito que não pode seja possível retroagir, não dá pra voltar pra Nárnia, né? Não vou voltar pro armário. Não vai conseguir reverter essa situação. Não vai rolar. Não vai rolar, a gente não quer mais. A gente abriu o guarda-roupa de Nárnia e gostou do que viu. Então, a gente, assim, não vai se reverter essa situação, eu acredito isso. Acredito que, por parte da comunidade LGBT, é preciso um pouquinho mais de união. Porque a gente vê, e agora vai um momento de crítica, a gente vê a parada em junho, tantas pessoas na rua, aquele movimento unido, que é só um dia do ano. Então, talvez... E o resto do ano? Quando há muitos casos de homofobia, muitas pessoas morrem, as mulheres trans, que são a principal população que hoje morre no Brasil, o Brasil é o que mais mata a população trans, a gente tem que estar nas ruas nesse sentido de união, de lutar por esses direitos, a garantia desses direitos ao longo do ano. A comunidade ela tem que estar unida para lutar por essa garantia de direitos ao longo do ano, e não só na parada para aparecer na TV, por um motivo mais visual daquilo. Acredito que deve ser perene, mas acho que reverter essa situação, acredito que não. Adriana, a gente já chega no final do programa, infelizmente, e aí tem a Milênia, ela falando assim, ó, Adriana, quando somos feridas, como somos irmãos fraternos e trabalhadores da casa, isso nos deixa abalada e nos deixa com pouca fé. O que devemos fazer?
para enfrentar isso aí? A gente não pode esquecer que quando a gente vai a um centro espírita, nós estamos lidando com pessoas. A gente não vai chegar lá e encontrar... A gente quer encontrar Jesus, né? Para nos receber. Espíritos de elevação. A gente quer encontrar todo mundo volitando. Inclusive, a gente quer ir volitando também, né? Às vezes, não vai rolar, né? Não sei se rola agora. Mas a questão é que eu acho que é um exercício diário da gente olhar para o outro e dar uma boa... Né? Abre um pouquinho e dá uma boa olhada que tem o Cristo lá dentro, gente. Puxa tem vida. luz lá dentro. Né? Nem sempre as pessoas vão falar pra gente aquilo que a gente gostaria de ouvir. E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações, né? Não é pra baixar a cabeça, não volto mais, ficar mimizento, né? Eu sei que dói. E de verdade, querida, quando você fala dói, eu sei que dói, porque às vezes é aquele olhar que a gente não gostaria de receber. A gente quer ser abraçado, né? A gente quer ser bem recebido, mas às vezes isso não é possível. Então, acho que é a nossa tarefa dar uma boa olhada, né, pra essa pessoa e entender que estou diante de um ser humano, né, que tem falhas assim como eu tenho. Mas o que eu vou buscar no centro? Vou buscar a palavra do Cristo, vou buscar o entendimento do Espiritismo. Então, vamos dar uma separada aí nesse balaio que vai dar tudo certo. Podcast Direito de Ser. Procure aí nas plataformas, né? Como o Spotify, por exemplo. E aqui também no site, como o Ricardo colocou, no site da Rádio Boa Nova, tem lá a abinha Direito de Ser. Você vai ouvir tantas coisas muito interessantes. Obrigado, Richard. Obrigado, Nando. Agradecer essa oportunidade de vir aqui falar do nosso podcast. Sim. Obrigado, Adriana, a Bruna, a toda a gestão da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, que abre esse espaço pra gente. E você, ouvinte, obrigado por acompanhar o nosso podcast. Se você ainda não acompanha, corre nas plataformas, no site da rádio, acompanha a gente, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp da rádio, e-mail direitodeser@fel.com.br, que a gente espera a sua participação. Terminou, Adriana. Obrigado, gratidão. viu? Eu te agradeço muito por você estar aqui no dia de hoje, trazer o podcast para as pessoas conhecerem, falar dessa questão de religião e dos LGBTs, né? Nossos amados e queridos. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço que a FEAL nos oferece e que a gente possa honrar também esse espaço, né? E convidar todos. Gente, manda pergunta, né? Como o Ricardo falou, pelas nossas plataformas aí, pelo WhatsApp. A gente fica muito feliz. Esse programa é para vocês, é pra gente, mas é para vocês também. Agradecer então a todos os nossos técnicos, aos benfeitores espirituais, agradecer a todos aí nesse dia, desejar para você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Vamos lá! Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.